Revelações arrepiantes, as histórias sinistras e amaldiçoadas do sertão cearense descobertas. Ana nunca quis voltar. Depois de anos na cidade grande, a vida no sertão parecia uma pena. Mas a casa da avó, com suas janelas empoeiradas e paredes exaustas, a chamava como se fosse uma amante traída. Assim que cruzou o portão, a brisa quente carregava sussurros, os eucaliptos se balançavam como se estivessem contando segredos. É só uma casa antiga, pensou, tentando ignorar a sensação de que as paredes observavam cada movimento dela. Nos primeiros dias, explorou os arredores sob o sol escaldante. Mas à noite, quando a escuridão se abatia, os sussurros começavam. Eles dançavam ao redor da casa, entre risos e lamentos. Ao escutar as vozes, sentia o coração acelerar, descia pela espinha uma corrente gélida. Estranhamente, as mensagens nas paredes apareciam: volte, Ana. E ele está te observando. No fundo, a racionalidade dela gritava que era só uma ilusão, uma alucinação gerada pelo ambiente pesado da casa. Mas a inquietação não a deixava em paz. Tentando entender o que estava acontecendo, Ana decidiu conversar com os vizinhos. Mas a reação foi unânime, olhares petrificados e sussurros apressados. É melhor você voltar para a cidade, menina. O peste está de volta, advertiu Dona Etelvina, com a voz trêmula. As mãos da senhora, já marcadas pelo tempo, tremeram ainda mais ao dizer o nome da entidade. Essa figura, uma lenda local, era como um eco maligno que pairava sobre o povo. Diziam que o peste pegava os que ousavam se aproximar demais de seus segredos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima de desespero se intensificou quando Tânia, sua amiga de infância, desapareceu sem deixar rastro. No lugar desse sumiço, o medo tomava conta da comunidade. Ana sentia um nó na garganta, a pressão da responsabilidade crescia. O desaparecimento parecia estar ligado ao peste, e a cada esquina, o ar pesado parecia sussurrar: você também pode ser a próxima. Ela decidiu investigar. Enquanto desenterrava histórias antigas, descobriu que sua avó tinha uma relação obscura com a entidade e com a maldição que atormentava o povo. Na calada da noite, algo se movia na casa. Passos sutis, como se alguém a seguisse. O burburinho crescente se tornava um grito ensurdecedor em sua mente. As paredes pareciam querer se fechar, o ar estava pesado e ela não sabia mais se o terror era real ou uma invenção dela. As autoridades a desconsideravam, a chamavam de louca, só ela enxergava o que todos tentavam ignorar. E assim, à espera de respostas, Ana se deparou com a verdade mais horrenda. A única maneira de romper o ciclo era confrontar o peste, mas para isso, precisaria encarar não apenas a entidade, mas os segredos da sua própria família. A escuridão aproximava-se, e uma voz familiar nas sombras murmurava para ela: você não pode escapar, Ana. A escolha era indefensável, e com o sertão em sua porta, todo o passado a torturava. O que será que a aguardava na próxima noite? Os dias passaram, e a angústia dentro de Ana se transformou em um peso insuportável. As noites eram mais longas, a escuridão parecia querer engolir sua alma. Os sussurros, antes suaves, agora eram gritos desesperados, clamando por socorro, por justiça. No fundo, ela sabia que a resposta estava naquelas paredes ressecadas que guardavam a história atormentada de sua avó. Certa noite, decidida a enfrentar o peste, Ana buscou coragem. Armou-se com uma lanterna, enquanto o avô, agora falecido, a advertia em sonhos: nunca desafie o peste, menina, ele sempre cobra seu preço. Mas o medo não impede uma mente determinada. Com um nó na garganta e gelos na barriga, ela decidiu que descobririam a verdade juntos. Lentamente, desceu as escadas rangendo, o chão de madeira parecia gritar a cada passo. O ar estava denso,
a lanterna iluminava apenas uma fração do ambiente, mas as sombras pareciam dançar em um balé macabro. Ana respirou fundo e seguiu seu caminho. Uma caixa em um canto escuro a chamou. Era antiga, coberta de poeira, mas uma força invisível a fez abrir. Dentro, encontrou um diário. As páginas estavam envelhecidas, as letras tortas, mas as palavras eram claras como a noite. Lá, histórias de dor, de amor e de traição se entrelaçavam. Cada parágrafo revelava segredos que a comunidade preferia esquecer. Ana leu sobre pactos feitos em tempos obscuros, sobre a fome de poder que seduziu sua avó. Agora ela entendia: o peste não era apenas uma entidade, era a manifestação de todas as dores acumuladas em seu sangue, a encarnação de uma maldição que se arrastava por gerações. Enquanto as sombras pareciam mais inquietas, uma página chamativa fez seu coração acelerar. Falava do último ritual realizado pela avó, um sacrifício para apaziguar o peste, mas que, ao contrário, havia o alimentado. A conclusão era aterradora. O peste não estava apenas de volta, estava mais forte do que nunca. Ela ouviu um ruído ao fundo, um arrastar de algo pesado, seguido por um sussurro: "Você não deve saber." Ana virou-se rapidamente, mas a escuridão a cercava, um abismo de olhos famintos e vozes que clamavam. "Vá embora, Ana!" gritavam as vozes, agora ecoando como lamentos. O pânico facilitou sua fuga, mas não sem antes ouvir uma última frase sussurrada: "O que você não sabe pode te consumir." Ana correu pela casa como se o próprio chão estivesse se separando dela. O coração batia descompassado, uma batida ensurdecedora que ecoava em seus ouvidos. Ao alcançar o pátio, a lua cheia iluminava seu caminho, mas a sensação de estar sendo observada persistia, uma presença que a seguia não através dos olhos, mas dos sentimentos. A cada respiração, a cada batida, era como se o peste sorvesse seu medo. Com a lanterna tremulando, Ana pensou em Tânia e em todos que desapareceram. Todos poderiam ter feito uma escolha. O que fazer agora? Lutar ou fugir? No fundo, uma pergunta a consumia: até onde você iria para salvar os que ama? Enquanto se perguntava o que fazer, um som cortante rasgou o silêncio da noite. O vento trouxe um eco familiar, um riso. Não era o riso de Tânia, mas algo distante, familiar e ao mesmo tempo aterrador. O peste estava mais perto do que ela pensava, e agora o maior desafio estava a caminho. Ela tinha que fazer uma escolha em menos de uma noite. E assim, com a sombra de o peste pressionando-a, Ana voltou para dentro da casa. O que estava à espreita atrás daquela porta aguardava. A porta rangeu ao ser empurrada, e Ana hesitou por um instante, ouvindo o sussurro ansioso que vinha de dentro: "Você se atreve a entrar?" Era como se a casa estivesse viva, a própria moradia pulsando de mórbido interesse. Com a lanterna na mão, ela pisou em direção ao corredor, onde as sombras se aninhavam como se estivessem à espera. A luz tremulante dançava nas paredes, revelando retratos antigos de sua família. Os olhares fixos pareciam acompanhá-la, com expressões de desaprovação e medo. Seus pés, antes firmes, agora ficavam pesados, como se algo os puxasse para baixo. Por um breve momento, Ana sentiu que sua sanidade estava alinhada ao temor de ser devorada pela história que ali se desenrolava. Cada passo era um eco de dúvidas, uma mistura de determinação e terror. A casa, mais do que um lar, era um labirinto de almas perdidas. Finalmente, chegou à sala dos fundos, o local onde sua avó realizava os rituais, e ali o ar estava mais frio, quase cortante. Em um canto, um altar simples se destacava, sujo e empoeirado, como se os anos passados o tivessem esquecido. Mas não o peste. O diário que ela encontrara antes estava agora fixado em sua memória, e a frase que queimava sua mente ressoou: "O que você não sabe pode te consumir." Ana sabia que a única maneira de entender a maldição era enfrentar o peste. Mas e se a verdade fosse mais insuportável do que a própria maldição? Sem tempo para hesitar, decidiu revisar o diário. Suas páginas revelavam rituais antigos, palavras de invocação que pareciam pulsar no ar denso. O que se pretendia acalmar havia se tornado algo infinitamente mais profundo. Entre os escritos, um detalhamento chamou sua atenção, um verso que falava de um preço a ser pago e uma escolha que não poderia ser feita apenas oferecendo o sacrifício. Uma vida por outra. Cada sílaba parecia perfurar seu pulmão.
A possibilidade de ter que dar a vida de alguém que amava a fez estremecer. Ao mesmo tempo, não havia como ignorar as vozes dos que haviam sido levados por o peste. Seus sussurros ecoavam na mente de Ana, pedindo ajuda, clamando por libertação. Ela sentiu que se aproximava de um abismo, onde a escolha se tornaria inevitável. Mas a sala não estava vazia. Do outro lado, surgiram sombra e luz, um vulto à porta. Ana congelou. Era uma figura feminina, com o rosto escondido por uma cortina de cabelo desgrenhado. Você não deveria estar aqui, sussurrou a mulher, com um timbre que misturava dor e compaixão. Quem é você? O que aconteceu aqui? Ana perguntou, entre o peixe fora d'água e o desespero. Sou a que ficou, a que foi deixada, a que pagou o preço maior. O peste não se sacia apenas com um sacrifício, Ana. Ele quer a sua confiança, a sua alma. O terror correu pela espinha de Ana, enquanto se lembrava de todos que haviam desaparecido, e a mulher continuou, você tem uma escolha tola diante de você. As vozes que ouve não são de quem se foi, mas do que você poderá se tornar. Ana caiu em si, a tensão crescendo, um peso imenso sobre seu coração. O cotidiano de sua vida não era mais que um preâmbulo do que poderia estar por vir. O que eu preciso fazer? Perguntou, agora consciente de que sua decisão poderia mudar tudo. Uma risada distante preencheu o ambiente, seguida de um grito ensurdecedor que atravessou a casa. O peste estava chamando, e pelo que as vozes diziam, ele não esperaria muito tempo. Agora era sua vez de decidir. E a pergunta cravada no peito, até onde você iria para salvar os que ama? Se tornava mais do que retórica, enquanto ecos de risadas macabras reverberavam na noite. Ana sentiu o estômago revirar enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. A sua alma. O frio que emana do altar parecia se estender pelas paredes, como tentáculos de um monstro que a envolvia cada vez mais. A figura à sua frente, com o olhar perdido e o corpo quase translúcido, parecia um aviso de que ali, naquele local, o tempo não existia da mesma forma. Quem você sacrificou? Ana perguntou, sua voz mal se erguendo em meio ao terror que lhe consumia. A mulher balançou a cabeça, um gesto triste e cheio de arrependimento. Sacrifiquei meu próprio filho. Não por vontade, mas pela necessidade de proteger minha própria alma. O peste sempre quer mais. Ele não se satisfaz com um sacrifício. A voz dela se tornava um lamento, uma melodia trágica que preenchia o ar pesado da sala. Ana deu um passo para trás. O diário parecia agora um peso insuportável em suas mãos. Um desespero esmagador a invadiu ao perceber que aquela escolha a levava para um lugar sem volta. O que eu faço, então? Como eu o enfrento? Você precisa descobrir seu próprio preço. A mulher virou-se, como se escutasse algo distante. Uma mão pálida levitou lentamente em direção à porta. Eles veem aquela palavra, eles, fez cada cabelo do corpo de Ana se arrepiar. E o eco da risada do peste parecia fortalecer-se, ressoando agora com uma ardência de raiva. Aproximando-se da porta, ela olhou para o corredor escuro, onde as sombras se agitavam, quase dançando com um ritmo sinistro. O que quer que estivesse escondido ali agora estava vindo. Não, você não pode ficar aqui, Ana gritou, mas a mulher apenas a olhou com um semblante entristecido e deslizou para a escuridão, como se estivesse sendo puxada por correntes invisíveis. O ar engrossou, a pressão aumentou, e Ana sentiu o coração acelerar. A sensação de perigo era palpável. Ela tinha que fazer algo, mais o quê? O que poderia espantar o que se aproximava, orquestrado por o peste? Lembrou-se de palavras do diário e do ritual mencionado, mas se o custo fossem vidas, se fosse sua própria vida, estaria disposta a isso. Uma sombra tomou forma no corredor. Olhar para ela significava encarar seu próprio destino. E se a mulher estava certa, o peste não contestaria sua escolha, mas exigiria seu submisso reconhecimento. Com coragem endiabrada e desespero, Ana decidiu, vou enfrentá-lo. Cada palavra era dita com a certeza de um pacto silencioso, uma promessa que ela não percebeu ter feito. Voltou-se novamente para o altar, buscando compreender o ritual que poderia lhe dar forças. A lanterna balançava conforme seus passos, e quando um grito cortou a escuridão, um corpo se formou atrás dela. Era um espectro pálido,
com olhos vazios, que a fitava como se a estivesse consumindo. E, no entanto, as vozes não silenciavam. Eram aos milhares, clamando por redenção, sugerindo segredos, sonhando em escapar. Ana lembrou-se de uma passagem do diário: quando as sombras clamarem, você deve escolher o que será feito em seu nome. Os ecos das vozes agitando-se à sua volta criaram um frenesi, um clamor avassalador. Com a lanterna na mão, segurou o diário firmemente. O calor de sua determinação subia, desafiando o frio agudo do ambiente. Mas havia uma dúvida que a consumia, um eco sussurrante: seja ousada, Ana, mas quem você vai salvar? Você ou eles? Era a hora de sua escolha. Sombras se moviam mais perto, e a risada do peste se tornava um rugido ensurdecedor. Os pires de almas a observavam, famintas por um desfecho. E assim, Ana sentiu seu ser se contorcer, o medo pulando, a ansiedade martelando, e um único pensamento: como você definirá sua própria salvação? Uma linha tênue separava a vida do abismo, e ela estava prestes a cruzá-la. Ana respirou fundo, o ar pesado pesando em seus pulmões. As sombras que dançavam à sua volta pareciam pulsar, vivas, pulsantes como um coração maligno. Ela não tinha certeza de quanto tempo tinha antes que os espectros a cercassem. O grito que ecoara pelos corredores ainda reverberava no sussurro das vozes. Cada fraco lamento parecia perguntar: você salvará a si mesma ou deixará que a maldição nos consuma? Movendo-se em direção ao altar, seus olhos rastrearam o diário. As páginas pareciam brilhar em um tom fantasmagórico, como se soubessem o que ela estava prestes a fazer. Ana girou a lanterna, iluminando as palavras em sua frente, uma sequência de rituais antigos, fórmulas que prometiam poder, mas ao custo de um preço elevado. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para se salvar? Vamos lá, Ana murmurou para si mesma, enquanto um frio a envolvia, como se as sombras estivessem tentando puxá-la para baixo. Não posso fraquejar agora. Sem se dar conta, começou a recitar as palavras contidas no diário, uma sequência quase hipnótica que parecia ressoar com as vozes ao seu redor. Olhai, espíritos exilados, em nome daquilo que sou, eu clamo por poder. Em sua mente, uma onda de calor explodiu, mas logo foi contida pelo gelo do ambiente. Então, as sombras começaram a se agitar. Um murmúrio se tornou um coro, vozes etéreas se concentrando em torno dela, confundindo-a. O espectro mais próximo, ainda com olhos vazios, começou a avançar, estendendo a mão em sua direção. Ana hesitou, mas as vozes a empurraram. Vá! Mostre-lhes quem você é! Sentindo o frio concentrar-se nas palmas de suas mãos, Ana decidiu que precisava de um sinal. Se você estiver aqui, peste, mostre-me agora! A lanterna em suas mãos piscou, apagando deixas de luz, criando um jogo de escuridão que a cercava. E então, um vento forte soprou, fazendo as velas ao redor do altar se apagarem. A temperatura despencou. Ana sentiu-se como se estivesse sendo sugada por uma tempestade. Muito rápido, a sensação de controle desapareceu, e logo ela estava sendo empurrada em direção ao altar. O espaço ao redor dela tremeu, como se a própria casa estivesse presa em agonia, e uma voz profunda, ecoando como um trovão, preencheu o ambiente. Não temas, Ana. Eu sou o peste, mas isso não é apenas sobre mim, é sobre você. Os espectros começaram a dançar freneticamente ao seu redor, criando um turbilhão de vozes e ruídos. Ana tinha que decidir aquele poder, esta força era tentadora, mas para que preço? O diário trazia em si o peso de almas perdidas, e ela não queria ser mais uma. Eu não vou sacrificar ninguém! Gritou, sua voz se elevando sobre a cacofonia. Um eco de indignação que fez as sombras hesitar. Mas nesse instante de bravura, a figura reduzida de sua própria imagem brotou diante dela, uma versão distorcida e contorcida. O peste riu, uma risada estrondosa que retumbou, mais uma vez testando sua coragem. Você será desafiada, Ana. Mas a pergunta é: para quais almas você clamará? A verdade se instalou no fundo de seu coração. Ali, perdida em meio ao terror e à escuridão, ela perceberia que seus verdadeiros inimigos não eram as sombras, mas as decisões das quais não conseguia escapar. No entanto,
Enquanto as vozes aumentavam, Ana sentiu a superfície da realidade se dividir sob seus pés. A lanterna começou a falhar novamente, e ela percebeu, tudo isso era uma cena que se repetia. Todos estavam esperando sua decisão. Uma análise já feita em milhares de almas perdidas. E quando o riso do peste ecoou de novo, ela teve certeza de que um estrondoso clamor de escolha ainda estava por vir. O que vou fazer a seguir? O pensamento formou uma sombra ainda mais escura dentro de sua mente. Tudo dependia agora da coragem que ela poderia invocar no fundo de si mesma. E nesse momento crucial, a presença de outra alma se fez sentir. Uma espectral chamada de socorro adentrou a cena, fazendo Ana gelar. Ana, não escolha sozinha. Uma voz familiar. Uma voz que ela nunca pensou ouvir novamente. Era a voz de alguém que achava estar perdido para sempre. Ana congelou, seu coração disparando. A voz que ecoara dentro daquele templo de sombras era inconfundivelmente de sua avó, uma mulher que sempre fora uma luz em suas memórias, agora encoberta por uma neblina de mistério e dor. Vó. A palavra saiu repentinamente, quase como um lamento perdido entre os ecos. No instante em que pronunciou, as sombras se agitaram mais, como se examinassem a presença da alma que ela invocara. Ana, não! Você está prestes a cometer um erro! A voz tremia, mesclando desespero e aviso. O peste, com um semblante risível de satisfação, observava cada movimento dela, os olhos vazios brilhando como uma chama perversa. As vozes ao redor começaram a se misturar, criando um caos ensurdecedor. Não acredite nela! O poder está ao seu alcance! O coro tomava conta do espaço, cada espectro implorando para que Ana cedesse à corrupção oferecida pelo peste. Mas a imagem da avó só aumentava a dor no coração de Ana. Vó, por que você está aqui? O que aconteceu? Eu não consegui escapar, mas você ainda pode. A voz vinha com uma urgência desesperadora, atravessando a neblina de desespero. Ana sentiu um calor em seu peito, como se houvesse uma conexão direta entre elas, e de repente lembrou-se das histórias de sua avó sobre o poder ancestral que existia em sua família. Eu não posso deixar você, sussurrou Ana, a tensão crescendo em seu corpo. Um frio a envolveu novamente, mas não entendia se era por causa das sombras ou do pavor de perder sua avó para sempre. Você deve escolher, Ana, o poder que o peste promete ou o amor que eu sempre tive por você. Nunca procure poder que possa lhe custar a alma. Você deve libertar as almas e não aprisioná-las. As sombras começaram a se agitar com mais intensidade, irritadas pela lucidez da avó. A entidade maligna riu, um som profundo que reverberava em cada canto daquele altar envolto em trevas. Você realmente acredita que sua avó pode salvar você? Pense, Ana. Aceite a transformação. Liberte-se das amarras desta realidade e assuma o seu destino. Não. A minha identidade não se baseia no poder maligno, afirmou Ana, com os olhos cheios de determinação. Mas, ao dizer isso, ela sentiu a pressão das sombras apertando, tentando arrancar seu sentido de propósito. Eu sou a única que pode guiá-la. O peste gritou, sua voz soando como um eco de trovão. Você só precisa me dar o que eu desejo, e tudo será seu. As vozes dos espectros começaram a se intensificar, clamando por libertação, mas também por sacrifícios. Ana fechou os olhos por um momento, tentando encontrar clareza em meio ao caos. E, naquele instante de tranquilidade, as lembranças da avó surgiram, seu carinho, suas histórias, suas advertências. Tinha certeza de que a verdadeira força não vinha do poder sombrio, mas do amor que sempre teve por sua família. Eu não escolho o caminho das trevas, gritou Ana, agora ecoando a determinação que ardia dentro dela. Mas, antes que pudesse concluir sua declaração, as sombras reagiram. Uma onda de força descomunal envolvendo-a. Ana se viu no meio de uma tempestade de gritos e risos, o próprio universo ameaçando se desvanecer ao seu redor. E, enquanto combatia a pressão esmagadora, a invasão das vozes se intensificou, e, de algum lugar na escuridão, a imagem da avó começou a se dissipar, suas palavras quase perdidas. Ana escolha com sabedoria. A tensão era palpável. O peste não estava apenas fazendo promessas, mas manipulando suas emoções, levando-a a um abismo.
O que restaria de Ana se as sombras fossem vitoriosas? Então, uma ideia inovadora floresceu em sua mente enquanto a realidade se desintegrava. E se, ao invés de sucumbir, eu pudesse unir as almas perdidas com as minhas lembranças? O pensamento acendeu uma centelha de esperança em seu coração, enquanto a escuridão ameaçava encerrar seu destino. Com um grito carregado de esperança, ela declarou: eu não vou deixar que vocês me levem. Juntas, as almas poderão romper suas correntes. As sombras hesitaram, então a batalha estava apenas começando, uma luta entre a luz e a escuridão, onde Ana precisava descobrir se poderia realmente libertar aquelas almas ou se tornaria só mais uma vítima da maldição. A tensão se estendeu entre eles, como um fio prestes a romper. E, nesse momento decisivo, Ana percebeu que um novo espectro se formava atrás de si, aguardando o momento exato para se manifestar. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha à medida que o novo espectro tomava forma, seus contornos se desvanecendo e revelando uma figura magra e alta, envolta em uma névoa escura. A criatura parecia ter o mesmo semblante que sua avó, mas seu olhar era frio, repleto de intenções sinistras. O Peste riu, como se estivesse prestes a presenciar um espetáculo, enquanto as sombras dançavam freneticamente ao redor, sedentas por mais caos. Ana, você realmente acredita que pode resgatar as almas perdidas? A nova figura falou, sua voz ecoando como um lamento distante. Cada um de nós carrega um fardo, e o seu é mais pesado do que imagina. Ela prendeu a respiração, analisando aquele espírito que, embora semelhante à sua avó, emanava uma energia opressiva. Com os olhos arregalados, Ana se lembrou das histórias que ouvirá sobre os laços familiares e as maldições que se arrastavam entre gerações. Aquela não era uma simples aparição, mas o reflexo de todos os medos e tragédias que sua família enfrentou. Eu não vou desistir de vocês! Gritou Ana, sua voz tremendo com a fúria das sombras que a rodeavam. Se existe um caminho, eu irei encontrá-lo. Mas qual caminho? O Peste interveio, com um sorriso grotesco. Você acha que pode enfrentar o destino que já foi selado? As sombras não são escravas, mas mestras que reivindicam o que é delas. E você faz parte desse jogo. As almas aprisionadas uivavam e sussurravam, aumentando a cacofonia que explodia em sua mente, cada som clamando por libertação, mas também por veneno. Ana se viu cercada, as sombras tentando arrastá-la para um abismo vertiginoso. Olhando para o espírito à sua frente, a ideia de unificação se solidificou mais uma vez em seu coração. Se ela pudesse entender cada uma daquelas histórias, cada dor, poderia encontrar a chave para libertá-las. A história não termina aqui! Gritou Ana, suas palavras desafiadoras cortando o ar pesado. Eu carrego o amor da minha avó, e isso é mais forte do que qualquer maldição. Decidida, começou a se lembrar de cada relato que ouviu durante sua infância, risos ressoando sob o céu estrelado, avisos sobre as trevas do sertão, a força das mulheres em sua família que lutaram contra a dor e a perda. Cada memória era uma corrente a ser quebrada. O espírito que se apresentará a ela estava prestes a se manifestar em resposta, mas Ana lançou suas lembranças adiante, como um feitiço. As imagens dançavam entre eles, risos, esperanças, lutas e vitórias. As sombras hesitaram, suas formas evaporando lentamente à medida que as luzes de memória se infiltravam em seu domínio sombrio. O Peste, furioso, gritou: Você não pode! Essa união não pode acontecer! Você não conhece a verdadeira escuridão! Ana, agora pulsando com uma determinação frenética, percebeu que as sombras não eram um único organismo, mas uma coletânea de almas, cada uma com sua própria história. Liberem-se! Usem a força que eu ofereço! Usem seu amor! À medida que as memórias combinadas se erguiam, as almas começaram a se manifestar, libertando-se das garras das sombras. Elas surgiram como figuras angelicais de luz que cortavam a escuridão, levando consigo o peso da dor acumulada. A batalha se intensificava, mas a luz começava a triunfar. Não! O Peste bradou, furioso, enquanto sua forma começou a desmoronar. Você não pode me parar! Ana sentiu a onda de poder se intensificar, como se toda a força de suas antepassadas a cercasse. Mas no auge daquela luta, uma nova presença se fez sentir.
O tempo pareceu congelar quando um brado profundo reverberou pelo templo. Uma sombra obscura, ainda mais gigantesca do que o Peste, emergiu, fazendo tremer as fundações da realidade. Ana olhou para aquela nova entidade, a adrenalina confrontando um terror primordial. Poderia ela enfrentar esse novo horror? Ou estaria prestes a perder tudo, inclusive o que restava de sua avó? As vozes de retorno ecoaram em sua mente, e a pergunta persistiu: você realmente tem a força necessária para enfrentar a verdadeira escuridão que se aproxima? O novo espectro pairava sobre Ana, uma presença tão colossal que parecia atear fogo à escuridão ao seu redor. Era uma sombra grotesca, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas em uma fogueira prestes a consumir tudo. Um frio cortante se espalhou pelo templo, e Ana sentiu cada cabelo de seu corpo se arrepiar. O Peste, que antes parecia ameaçador, agora era apenas um peão nesse novo jogo, uma marionete diante de um verdadeiro monstro. Você acredita que pode salvá-las? A nova entidade trovejou, sua voz reverberando como um eco distante, penetrante. Sou o guardião das almas perdidas. E você é apenas uma menina desarmada em meu domínio. Ana forçou seus pés a se manterem firmes. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela não tinha como recuar agora. Eu não sou apenas uma menina. Sou a voz das que vieram antes de mim e que ainda sonham em vir à luz. A criatura gargalhou, um som macabro que reverberou pelas paredes como se o templo estivesse se despedaçando. Era um som tão opressivo que fez Ana sentir vontade de se voltar e correr, mas a necessidade de libertar sua avó e as almas aprisionadas a guiava a ponto as sombras ao redor começaram a se agitar mais uma vez, em um pulsar frenético, como se respondessem ao chamado de sua ancestralidade. Ana levantou as mãos, forçando-se a canalizar a força de suas lembranças mais profundas. Vão me ajudem! Estamos unidas! As almas que antes se mostravam relutantes agora pareciam fluir, reagindo ao seu chamado. A luz começou a emanar lentamente do chão, formando um círculo ao seu redor, enquanto cada feixe brilhava em um amarelo dourado que desafiava a escuridão opressiva. Ridícula! Isso nunca será suficiente! O guardião rugiu, seu corpo fluido se contorcendo em novas formas para intimidá-la, cada mudança fazendo com que pequenos pedaços da realidade se desfizessem, criando sombras mais densas. O Peste, ali ao lado, estava perplexo, testemunhando o jogo mudar de forma em um instante. Ana se lembrou das histórias de sua avó, as lendas sobre as mulheres de sua família que enfrentaram a peste, a fome e a traição. Elas se levantaram, cicatrizes expostas, e nunca se deixaram abater. Com um grito de coragem, ela revivificou aquelas memórias e as transformou em um mantra, ecoando pelas paredes. Vocês são mais do que sombras. Vocês têm luz em seus corações. E assim, as almas começaram a brilhar ainda mais. A conexão se solidificou, e aquele círculo radiante transcendeu a dor. As sombras que tentavam consumi-la sofriam agora uma transformação. Algumas começaram a surgir como figuras familiares envoltas em uma luz suave e acolhedora. O guardião hesitou, e nas fissuras de sua forma, Ana vislumbrou um vazio. Ele não era todo-poderoso. Se havia uma fraqueza, ela precisava encontrá-la. Ligando-se mais profundamente às almas, compreendeu a dor que elas carregavam, uma dor que ele alimentava. O embalo das histórias as unia e dava a Ana uma força que ela nunca imaginara ter. Esta será sua ruína. A sombra colossal ameaçou, sua voz desmoronando em um grito primal. Liberem-se! Essa é a nossa chance! Ana convocou as almas, agora mais iluminadas e vibrantes, enquanto seu próprio coração batia acelerado. Sentiu o poder de gerações em suas mãos. Mas antes que o ataque pudesse acontecer, uma nova onda de escuridão irrompeu de dentro do guardião, uma força brutal que desmoronou seu brilho. A luta se intensificou, e um vórtice de caos se formou, arrastando todas as almas de volta para a escuridão. Ana, lutando contra o puxão, viu as figuras familiares se dissiparem, e, em desespero, gritou, não! Eu não vou deixá-los voltar! Corações quebrados e ecos de risos apagados se misturavam em lágrimas de angústia, enquanto a verdadeira escuridão a abocanhava. Era um dilema insano, salvar as almas ou correr por sua própria vida.
Com o peito apertado, a questão ficou evidente em sua mente: quem realmente ela era? Uma bravura anterior estava se desfazendo, e o tempo corria. Estava prestes a se perder para sempre, rodeada por um nada ameaçador e voraz. Ana! A avó ecoou em sua mente como um murmurinho: escolha, minha filha. Qual é a sua verdade? A pergunta ecoou, embebida em dor e amor. No clamor do terror, Ana fez sua escolha, mas o resultado seria devastador. O final daquele confronto se aproximava, com um preço que poderia custar tudo. A escuridão a envolveu como uma névoa densa, e Ana sentiu o peso de suas lembranças se acumulando, um manto gélido de angústia. O vazio que ela vislumbrara na forma do guardião parecia pulsar, como um buraco negro consumindo não apenas a luz, mas também sua esperança. O desespero crescia, e cada batida de seu coração ecoava como um tambor funesto. Qual é a sua verdade? Aquela pergunta reverberava em sua mente, repetindo-se, insistente. Ela estava em um abismo, sem saber se deveria sacrificar a si mesma ou lutar até o fim. O Peste, agora um espectador paralisado pela cena que se desenrolava, era uma figura que parecia distante. Ana respirou fundo, tentando se lembrar do calor dos braços de sua avó, da suavidade de suas palavras de encorajamento. Você é forte, minha filha. Nunca se esqueça de quem você é. A voz da avó era um farol na tempestade, e Ana sentiu um fio de determinação cruzar seu corpo. Com um último esforço, ela levantou os braços e gritou: eu sou a luz do meu povo. Ao lado de minhas ancestrais, eu não vou recuar. A luz dourada começou a brilhar mais intensamente, quase como uma explosão de sol em um céu de tempestade. As almas ao redor dela começaram a reagir, seus rostos emergindo da escuridão, olhando com esperança e angústia. O guardião grunhiu com raiva, sua forma se contorcendo, tentando se tornar uma tempestade que destroçaria a energia recém-criada. Você não pode! Eu sou mais forte do que você imagina! Seu tom ameaçador ecoava enquanto ele lutava contra a luz. A batalha entre as formas de luz e escuridão tornou-se um espetáculo aterrador. Ana sentiu o poder crescendo em seu interior, familiar e inquietante. Com cada grito de coragem, mais almas se juntaram a ela, uma sinfonia de vozes esquecidas que desafiavam o guardião. A história de cada uma delas se desdobrava em sua mente: tragédias, alegrias, vidas que clamavam por liberdade. Em um momento de clareza, Ana percebeu que a necessidade de salvar as almas não era apenas uma questão de lado, mas uma batalha pelo próprio orgulho e pela memória de sua linhagem. De repente, uma visão assombrosa surgiu diante dela. O rosto do guardião, uma composição de dor e desespero, se misturava com o dela própria. Era como se aquele ser, aquela entidade colossal, estivesse tão aprisionado quanto as almas que tentava controlar. Você também é uma alma perdida! Ana gritou, a voz quase se quebrando de emoção. Você não precisa ser o guardião da escuridão. Deixe a luz entrar. As palavras voaram como uma flecha, atingindo o centro do seu ser. O guardião hesitou, a luz começou a penetrar suas fissuras como um veneno doce, e por um segundo, Ana acreditou que poderia vencer. Mas então, com um rugido como o rasgar de um tecido primordial, ele voltou-se com uma força devastadora. O vento assobiou ao seu redor, arrastando as almas de volta à escuridão de onde vinham. Ana lutava contra o vórtice, seus braços se estendendo em desespero. Uma pequena parte dela, no entanto, viu a verdade distorcida em seu reflexo. O guardião não era apenas um monstro com sede de poder. Ele era um eco de suas próprias medos e dúvidas, uma manifesta de sua vulnerabilidade. Era a hora da decisão. Ana precisava fazer a escolha mais difícil de todas, uma escolha não apenas entre atacar ou recuar, mas entre salvar sua vida ou a vida das almas. Com a dor se intensificando em seu coração e a escuridão se intensificando ao seu redor, ela tomou um último fôlego. Eu escolho amar! Ela gritou, e sua voz ressoou com uma força inesperada. Mas o impacto daquela escolha poderia ser catastrófico. O que aconteceria se sua luz não fosse forte o suficiente? E se a escuridão a consumisse de vez? As consequências dessa decisão se desenrolariam com o desfecho iminente. Ana sentiu seu coração disparar. A escuridão parecia crescer e se proliferar ao seu redor,
como se o próprio ar estivesse tentando sussurrar a ela que o fim era iminente. Mas naquele instante de desespero, ela lembrou-se do amor de sua avó, as risadas e as histórias passadas, tudo que sua família havia enfrentado. A força ancestral pulsava dentro dela. Eu escolho amar! Gritou, mais uma vez, a voz ecoando pelas sombras, como uma sirene de esperança. A luz que emanava do seu ser cresceu, e as almas perderam sua forma nebulosa, emergindo brilhantes e vibrantes, intrinsecamente ligadas à coragem dela. O guardião, agora hesitante, parecia vacilar, suas sombras agitando-se em confusão. Você é apenas uma menina! Ele rugiu, a raiva preenchendo seu tom. Você não pode enfrentar a escuridão. Eu sou mais do que isso. Ana respondeu, firme. Eu sou a luz das minhas ancestrais. Não vou me deixar intimidar. Com as palavras como um feitiço, as almas envoltas em luz começaram a se entrelaçar, formando um círculo reluzente que pulsava ao ritmo de seu coração. Ao ver sua própria fraqueza refletida no guardião, uma fissura começou a se formar em sua armadura sombria. Ele tentava repelir a luz, mas quanto mais ele lutava, mais forte e vibrante Ana se tornava. As vozes das almas, agora unidas à sua, erguem-se em um coro poderoso, clamando por liberdade, por libertação. Isso era uma reta final. A luta não era apenas por suas vidas, mas pela essência do que significava ser parte daquela linhagem. Peste, mais uma vez, parecia ofuscado pela luz crescente. Ele se contorcia, tentando recuperar o controle, mas suas próprias sombras o traíam. Não se deixe levar, Ana. Você só tem uma chance. Ele sabia que estava perdendo terreno e tentava sufocar a energia que a envolvia. Eu não tenho medo de você. Ana reivindicou. Diante de sua determinação, a luz cresceu, refletindo a força de todas as mulheres que vieram antes dela. Lázaro, Carlos, Tânia, todas as almas que foram despedaçadas na luta, estavam ali, se unindo à luta de Ana. Juntas, elas eram poderosas. Enquanto o guardião vacilava, Ana compreendeu que não poderia apenas vencer, precisava transformar a escuridão. E se, ao invés de lutar contra você, eu trouxer sua luz para fora? Ela angariou coragem enquanto a tensão se acumulava. Você não sabe o que está fazendo. O guardião rosnou, a raiva se entrelaçando com medo. Talvez você não saiba o que realmente quer. A voz dela subiu, ecoando em um clamor de liberdade. E assim, ela se lançou à batalha final, encerrando as memórias das almas com a luz que pulsava em seu interior. A energia convergiu em uma explosão radiante. Ana não sabia se conseguiria, mas sentiu a força de suas ancestrais, e com isso, um novo poder tomou conta. A luz envolveu o guardião, e suas sombras começaram a se desfazer, como se fossem bolhas de ar fugindo da pressão. Liberte-se! Você não precisa ser escravo da escuridão! Gritou Ana, e enquanto falava, sentiu uma conexão maior se formar. Entrelaçar a luz do amor com o horror da maldição imposta a tantos era um passo audacioso. E, ao fazer isso, percebeu que a verdadeira força existia dentro de cada um deles, mesmo no guardião. Então, uma transformação mágica começou. A sombra colossal se retorcia, agonizava, mas começou a se dissipar com a luz que agora irradiava de Ana. Uma luz tão intensa que transcendia a dor e o sofrimento. Não! O guardião gritou, agora em desespero genuíno. Isso não pode acontecer. É hora de você ser livre também. Ana afirmou, determinada, enquanto a luz brilhava ainda mais forte. O ambiente inteiro vibrou e, com o último grito, a sombra se destroçou, revelando uma forma familiar. O brilho dissipou a escuridão e, em seu lugar, surgiu a figura da avó, com um sorriso caloroso e um olhar orgulhoso. Você fez isso, minha filha. Você quebrou o ciclo. Ana caiu de joelhos, lágrimas quentes descendo por seu rosto. Vó, eu pensei que tinha perdido você para sempre. Eu nunca estive realmente perdida, Ana. Sempre estarei com você. Nas memórias e nas lutas das mulheres que vieram antes de nós. As almas que haviam se dissipado na escuridão agora estavam livres, seus rostos familiarmente iluminados. Juntas, elas criaram um novo caminho, um legado renovado. Ana se ergueu,
agora ciente de que não precisava carregar a dor sozinha. Respirando fundo, ela percebeu que a luta do sertão tinha um novo significado. A comunidade se reuniria, se fortaleceria e lutaria contra suas próprias sombras, assim como ela fez. E assim, naquela noite, Ana não só libertou as almas aprisionadas, mas também se libertou. Deixando um fragmento do passado para trás, abraçou o futuro com coragem e amor. As paredes da casa da avó agora guardavam não apenas um peso de dor, mas um legado de força e resiliência. A verdadeira batalha tinha sido vencida, e a luz prevaleceu. Uma nova história teve início no sertão cearense, onde a luz agora tomava conta do que antes era a sombra. Cada alma que encontrou seu caminho de volta tinha voltado para casa. E aqueles sussurros de dor finalmente se transformaram em risos de liberdade. E agora, para você, que acompanhou essa jornada aterrorizante, é hora de fazer sua parte. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. Mas não fique só você. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.